dia! Hoje é sábado, agora são 6h57, eu tô indo pra academia fazer um cardio. Seja bem-vinda no meu canal. Aqui a gente vai falar sobre nutrição de forma prática e principalmente voltada pra longevidade, porque a gente quer ser gostosa, mas gostosa por muitos anos, né? E aqui a gente também vai falar sobre outras coisas que fazem parte do meu universo, como espiritualidade, expansão da consciência, lei da atração, coisas que eu aprendi nos últimos 6 meses da minha vida e que fizeram muita diferença pra mim, e eu quero compartilhar isso contigo e espero que tu goste. E além disso, claro, quero compartilhar coisas de menina, né, do nosso universo, moda, beleza, tudo que interessa a gente. Pro meu almoço hoje eu só preciso de uma lata de atum, um brócolis e um shampoo que tá na promoção. Mas não é pro almoço, claro. Atum, é sempre bom a gente olhar o preço do quilo. Porque, por exemplo, esse daqui tá mais barato do que esse daqui. Mas nesse vem mais. Então, no final das contas, dá o mesmo preço, sabe? Então vale mais a pena tu levar aquele que tu gosta mais. Depois da academia, eu fui no mercado. E agora que eu vou tomar um café da manhã. E eu quero mostrar o meu café da manhã pra vocês. Porque é um café da manhã que ele é excelente para quem tem o intestino preso, tá? Eu vou começar te explicando o porquê das coisas, tá? Aqui de proteína, geralmente as pessoas consomem 2 ovos. Então eu faço diferente. Em vez de consumir 2 ovos no café da manhã, a mesma quantidade de proteína eu vou ter com um ovo e uma xícara de leite desnatado. Só que para o intestino, o leite com café, ele ajuda a pessoa ir no banheiro com mais facilidade, porque o café tem uma substância que ela estimula o intestino, sabe? Então ela faz o teu intestino trabalhar. Então aqui de proteína vai ser uma xícara de café com leite desnatado e o ovo. E aí agora de complemento, né, para esse café da manhã, que eu vou fazer o ovo na frigideira, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho, nessa banana, um pouquinho de aveia, que é fibra, né? E a banana dá volume também na refeição, é um carboidrato bom. E o principal. Mas não quer dizer que é pra tu fazer só isso, tá? Faz a combinação pro intestino funcionar. Aqui eu tenho pouca linhaça, tá? Mas geralmente aqui, ó, é essa quantidade mesmo que eu tenho aqui. Por que que a linhaça é tão interessante? Porque a linhaça, ela é uma fonte de fibra e dentro dela tem uma gordurinha. Quando tu mastiga, ela vai soltar essa gordurinha. E isso também vai fazer bem pro teu intestino. Não só pro intestino, é um alimento funcional. Vai fazer bem pro teu organismo de modo geral. Mas tu não precisa ficar pensando em triturar a linhaça antes, tá? A vida vai se encarregar. Tu vai comer a linhaça, quando tu for comer essa misturinha aqui, tu vai consumir e tu vai mastigar o que tu consegue mastigar. Então vai ser assim, o que tu conseguir mastigar vai soltar o olhinho que tem dentro da linhaça. O que tu não conseguir mastigar também vai te fazer bem, porque vai servir de fibra pro teu intestino. E além disso, o que tu não mastiga também não tem calorias, né? Só pra tu ficar sabendo disso. Não precisa ter medo de caloria de linhaça, claro, né? Que a gente não precisa ser nesse nível de neurótica. Mas aí, então, tu pode não ficar com essa coisa de ter que ficar triturando linhaça. Come a linhaça assim, e essa misturinha aqui, esse café da manhã aqui, ele é muito bom pra quem tem o intestino preso. Pode ser que no mesmo dia tu já consiga ir no banheiro, tá? Talvez eu vá pintar a minha unha agora, não tenho certeza. Eu vou tirar esse esmalte, porque aproveitar que hoje é sábado, né? Vou tirar ele, vou lixar minha unha, vou cortar um pouquinho. Porque minha unha, se eu não corto, ela não quebra. Ela é bem forte. E aí eu vou pintar de vermelho, porque eu sempre pinto de vermelho, porque eu acho que o vermelho dá a impressão que tu tá sempre arrumada. Então tu já acorda arrumada, como se fosse assim. Em outras cores parece que eu não fico com essa sensação. Então eu vou pintar com esse vermelho aqui, que é o meu preferido da vida, que é o Gabriele da Colorama. Esse esmalte aqui pra mim, ele é o preferido. E eu gosto muito de fazer isso daqui, ó. Pra mim, eu vejo diferença, tá? Quando eu termino de pintar a unha, eu passo isso daqui, que isso daqui faz com que a unha não descasque a semana inteira. Então, assim, eu fiz a minha unha no domingo, e eu faço em casa, porque eu não tiro a cutícula, no domingo passado. E ela ainda tá boa, ó. Só vou tirar porque eu sou enjoada. Dava pra continuar assim. Só que aí depois de passar ele, eu gosto de passar esse daqui também, porque esse daqui deixa a unha com um brilho muito legal. E eu lavo a louça a semana inteira, tá? E fica muito... Ele dá mais brilho do que o outro. E aí eu vou fazer que nem a minha mãe fala, eu acho. Que é deixar a unha respirar.
Eu vou tirar esse esmalte aqui, dar uma lixada, uma cortada na unha. E aí eu quero bater um papinho com vocês sobre uma experiência que eu tive no início desse ano, que foi o meu despertar espiritual. Quero contar um babado pra vocês. Gente, no início desse ano eu tive um despertar espiritual que eu comecei, na verdade, assistindo os vídeos do professor Hélio Couto. Eu ganhei o curso dele, olha como são as coisas. Eu ganhei do meu irmão. Meu irmão nem conhecia ele direito, tá? Eu só comentei com meu irmão, ó, mano, vi o vídeo dele e tal, do professor Hélio Couto. E gostei muito, e aí meu irmão nesse mesmo dia viu que ele tinha curso pra vender na Bio, comprou o curso, colocou no meu nome e disse assim, ó, mana, comprei pra ti. Comecei a assistir. Comi o curso com farinha, na verdade, né, porque eu acordava e dormia ouvindo carro, casa, apartamento, do professor Hélio Couto. E aí, ouvindo ali, gostei de tudo, ouvi ali a história da centelha divina, pensei, né, que pra quem não sabe, né, que ele fala que a gente tem uma porção de Deus dentro da gente, que é a nossa centelha divina, e que a gente tem que deixar ela comandar, como se ela fosse a nossa bússola, que é a nossa parte divina dentro da gente. Na hora que eu ouvi aquilo, eu pensei, cara, é isso que eu tô procurando a minha vida inteira. E aí eu pensei, e eu não acreditava em Deus antes disso, né, tava bem assim, cética. Aí eu pensei, deixa ela brilhar? Pode, ó, pode brilhar aqui, ó. Achando que era assim, né? Aí comecei a meditar, aí comecei uma busca espiritual. Só que nesse período eu comecei a não sentir mais vontade de fazer tudo que eu sempre gostei de fazer. Por exemplo, treinar, fazer dieta. Por que que eu não sentia vontade? É porque é como se eu tivesse numa transição de identidade, é como se eu tivesse assim, ó, me desapegando de tudo pra depois entender o que realmente fazia parte de mim, o que eu queria continuar e o que eu decidiria deixar soltar, como diz o professor Hélio Couto, né? Só que aí eu comecei a ficar bem preocupada, né? Porque era uma crise existencial, eu tava até pensando, eu acho que eu vou vender coco na praia, porque não sei mais nem se eu quero ser nutricionista. E aí nisso eu fui treinando menos. E olha que interessante, eu sonhava muito, sabe? Eu tinha muitos sonhos e aí eu recebia muitas informações, assim, do que eu devia prestar atenção. E uma das coisas que eu ouvia muito no sonho era não para de fazer academia. Eu via muito isso. Eu não deixei de treinar, mas eu comecei, assim, a treinar bem menos, né? Ganhei uns quilinhos e tal, e tava bem assim, acho que eu nem quero mais ser nutricionista, vou fazer outra coisa. Aí, nesse processo de sonhar, olha que loucura. Teve um sonho que eu lembro que eu tava na casa da minha mãe nesse sonho, e a casa da minha mãe foi invadida por robôs assim, sabe? Tipo alienígenas robôs. E a minha única preocupação naquele momento era conseguir pegar 2 legs pra levar, né, salvar 2 legs pra não parar de treinar, pra onde eu estivesse eu ia conseguir fazer academia, porque pelo menos eu teria 2 legs. Então meio que meu subconsciente já tava dizendo assim, né? Não para de treinar, querida, não dá uma de doida, tu não vai vender coco na praia, tu só tá numa crise existencial, depois vai passar e tu vai querer voltar a treinar, vai te arrepender desse tempinho que tu ficou parada. E dito e feito, só que assim, agora eu tô com 40 anos, né, então tô na fase do climatério, e aí eu pensei, não, eu vou fazer um canal no YouTube, porque além de eu poder passar muito do meu conhecimento no canal, eu também vou me comprometer mais comigo. Porque quando tu tá nessa de te mostrar na figura de alguém que incentiva, tu naturalmente também acaba se forçando a fazer as coisas. Então, hoje é sábado, eu fui fazer um cardio. Eu sempre fiz isso, mas eu não tava mais fazendo. Então eu quero voltar a tá na minha melhor forma física, de forma natural. Eu não uso nem pré-treino, tá? Porque pré-treino, pra que eu vou querer pré-treino se eu tenho a B, a Riri e a Nick? Meu pré-treino é dançar antes de ir pra academia. Eu coloco umas músicas e começo a dançar. E aí por isso que eu decidi fazer o canal. E é isso que eu tô compartilhando com vocês. Então todo esse processo que eu passei de despertar espiritual me trouxe tanto, mas tanto autoconhecimento sobre a minha essência, que eu pensei, cara, isso não pode ficar de fora. Eu agreguei. Então aquela crise existencial que eu tive, eu entendi. É porque aquela identidade não era mais eu só aquilo. Eu precisava agregar agora a Cristina que segue o seu coração, que segue a sua intuição. Eu preciso agregar a Cristina que entendeu sobre
os sinais que o universo dá pra gente entender que é uma comunicação, pra gente entender mais a nossa essência. Por quê que isso é importante a gente se conhecer? Porque vocês já ouviram falar que a gente atrai aquilo que a gente vibra? E isso eu aprendi com o Bashar e hoje pra mim faz total sentido, tá? Só que quando a gente começa com essa coisa da lei da atração, a gente acha que a gente vai atrair o que vibra, mas quando não vem com facilidade, não é bem a tua vibração, né? É porque tu tá forçando, porque tu tá trabalhando, é trabalho duro. Pra vir com facilidade, tu precisa estar na tua essência. Só que pra você estar na sua essência, tu precisa se conhecer. E aí sim tu consegue vibrar na tua frequência verdadeira e assim atrair aquilo que tu quer com facilidade. E é por isso que eu entrei nesse assunto todo, porque eu vou conversar sobre isso com vocês também. Eu vou fazer um brócolis igual eu aprendi com a minha mãe, tá? Aqui eu coloquei azeite na frigideira, já tá quente, vou colocar aqui o brócolis que eu tô lavando ele. E vou dar uma fritadinha nele. E sal só, tá? De tempero. Minha mãe, ela dá uma incrementada a mais, né? Ela coloca alguns temperinhos, mas eu não vou colocar. Hoje eu tô sem almoço, não tenho almoço pronto, eu vou fazer hoje à noite. Então, depois da academia, eu já passei no mercado para comprar uma lata de atum e esse queijinho aqui. E eu vou fazer uma crepioca, né? Que é só a tapioca com ovo que já tá ali na frigideira. E vou rechear com isso daqui. Eu gosto mais de comprar o atum que tem óleo. Eu não gosto daquele com água. E isso é importante que tu saiba, tá? Se eu não me engano, a quantidade de calorias de um para outro é assim, bem pouquinho, bem baixinha, tá? Diferença bem pouca, mínima. Eita! Mas por que eu prefiro esse no óleo? Porque eu acho ele mais saboroso. E até fica uma dica, tá? Geralmente as pessoas têm dificuldade de continuar num processo assim de vida saudável. Meu Deus, aqui é um cara. Porque quer deixar tudo muito sem graça, sem gosto. E aí não consegue ter continuidade. Então não precisa ser num nível de preciosismo tão grande, sabe? Ah, eu vou no atum em água porque o em óleo tem, sei lá, 30 calorias a mais. Não precisa ir nesse nível de preciosismo. Vai no atum que tu acha mais saboroso, porque no final das contas é a constância que vai fazer, né, tu ter resultado. Então se tu ficar numa dieta super chata, sem gosto, tu vai desistir dela muito cedo. E tu vai ficar, na verdade, doida, contando os dias pra sair dela. Aí é aquela dieta famosa, né, de segunda a sexta, chega final de semana quer enfiar o pé na jaca porque não aguenta mais comer no estilo, né, de alimentação que tem feito durante a semana. Crepioca pronta e eu vou incrementar, colocar um pouquinho desse ketchup aqui também que eu comprei essa semana e achei ele bom. E aí é só deixar ela e eu tenho um baita de um almoço. Ó, eu lixei a minha unha, não foi uma baita lixada, né, foi bem sem vergonhazinha, mas vou deixar ela respirar, não vou passar esmalte hoje. Aqui tá super frio, então agora a minha unha a minha mão tá até murcha do frio que tá. Então eu vou aproveitar que tá um friozinho, eu acho que eu vou tirar um sono e vou levar os meus bebês pra dormir comigo. Vamos pra cama, mozinhos? Tá frio? Tá gostosinho aí? Tá gostoso, Bru? Tá gostoso ali? Gente, dormi depois do almoço. Dormi até eu fazer bico. Acabei de acordar. Então agora já é quase 6 horas da tarde. Eu vou tomar um café da tarde. Na verdade já é quase jantar, né? Já vou comer assim um pouco a mais e depois eu só vou comer fruta. E eu acho que por hoje tá bom, né? Porque o primeiro vídeo precisa existir para outros começarem a existir. Eu queria falar um pouquinho também sobre sintomas de climatério e suplementos que eu indico nessa fase, mas vai ficar para um outro vídeo. Então eu espero que tu tenha gostado. Foi um prazer passar esse dia contigo e eu te espero no próximo vídeo.